Opa, e aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre CI/CD, né, sobre o Continuous Integration e o Continuous Delivery, né, ou Deployment, né? O pessoal tem costume também de falar Deployment, utilizando as ferramentas e as boas práticas envolvendo o nosso bom e velho Delphi aí também, tá? Então, sem mais delongas, eu vou fazer um overview aqui geral de como que é feito o Continuous Integration, tá? E nos próximos vídeos a gente pode estar mostrando o passo a passo dessas configurações para a gente poder estar realizando aí a nossa configuração, tá? Então vamos aqui para a tela. Então deixa eu tirar minha carinha daqui, beleza? Então aqui eu vou estar demonstrando para vocês um pouquinho, deixa eu até dar um zoom aqui, ó, um pouquinho desse fluxo aqui, tá? Então, como que é o nosso Continuous Integration, tá? Esse vídeo é específico do Continuous Integration, onde eu vou mostrar para vocês aqui toda uma esteira de desenvolvimento que eu utilizo aqui nos meus projetos, tá? Então, basicamente, o vídeo vai contemplar esse lado esquerdo, que é o CI, desse ciclo, né, do DevOps, que a gente tem o costume de dizer, né, que é o CI/CD. Então, aqui eu vou estar demonstrando para vocês um exemplo aqui, tá? Onde na parte do código a gente utiliza o Delphi. Na parte aqui do versionamento a gente utiliza, né, eu particularmente utilizo três ferramentas, né, o Git, SourceTree, que é uma ferramenta gráfica ali para facilitar ali a fazer os commits, e o GitLab, que é o repositório onde a gente armazena nossos fontes, tá? Na parte da construção automática ali, a gente utiliza ali o MS-Build e também o BAT da própria embarcadeira ali do Delphi, tá? Para gerenciar ali as nossas dependências eu utilizo o Boss, para poder fazer ali, baixar os plugins que a gente utiliza ali, tá? Nesse caso é porque eu utilizo, eu faço uma API, né, utilizando o Horse, e nelas eu utilizo também alguns plugins ali do GitHub ali, tá? Os plugins open source, então eu utilizo o Boss para poder fazer o gerenciamento dessas dependências, tá? E aqui para rodar os testes, basicamente eu utilizo aqui o da UnitX para poder fazer a execução, tá? E tudo isso aqui é possível fazer de forma tudo automática, esse ciclo, até chegar aqui na parte da entrega, pra você fazer o delivery pro teu cliente, né? Pro teu cliente final ali, tá? Que aí nos próximos vídeos eu vou comentar sobre outras ferramentas que a gente está utilizando aqui o CD, tá? Aí aqui envolve Docker, né? Envolve Kubernetes e assim por diante, tá? E nada, a gente não conseguiria fazer isso sem a ajuda do famoso Jenkins, tá? O Jenkins aqui é o que vai fazer a orquestração, né? Ele é o garçom. Ele que executa os jobs ali que a gente configura para estar realizando cada uma desses steps aqui, tá? Então aqui eu vou pro nosso Delphi aqui, tá? Então no Delphi eu tenho aqui dois projetos, tá? Um é o próprio projeto, que é um microserviço que eu criei aqui, de autenticação de usuário, tá? E aqui embaixo eu tenho o projeto onde eu faço teste unitário, tá? Então eu vou fazer aqui o teste falhar para vocês verem como que eu submeto ao servidor e o servidor me bloquear essa alteração para não ficar com erro lá no repositório. Então aqui no final, ó, eu vou mudar só essa mensagem aqui, ó. Vou colocar um 2 no final, tá? Vou salvar o projeto. Então aqui o desenvolvedor ele pode vir aqui, né, rodar aqui, compilar os dois projetos, tal. Então, em tese, ele entende-se que passou, né, a alteração dele. Só que a gente vai ver que lá por meio do Jenkins ele vai acusar erro nesse teste unitário, tá? Não só no teste unitário, mas depois eu posso simular com falha no próprio compilador aqui, no próprio produto, né, no próprio projeto. Então, neste caso, eu vou estar abrindo aqui o SourceTree, que é a ferramenta que eu utilizo para fazer o commit das minhas alterações. Então aqui eu criei um branch com base na develop, tá? Então que é esse demonstração pipeline. Então eu vou vir aqui em file status e eu tenho aqui a nossa alteração, que eu coloquei o 2 aqui no final, tá? Então eu vou jogar para cima aqui e vou colocar aqui, sei lá, teste pipeline, tá? Pipeline. E vou mandar fazer aqui o push, tá? Então vou mandar fazer um commit. Então nesse momento ele já vai disparar lá para o GitLab, que é onde eu armazeno os meus fontes. Então eu já posso abrir aqui, dar um F5, ó. Já está pendente aqui o pipeline, né? Então está aqui em cima, eu vou criar, ó, o merge request. Então ele já até apareceu um atalho e eu vou vir aqui testar o pipeline, tá? Então que é o teste pipeline. Vou associar para mim mesmo e aqui eu vou fazer aqui o create merge request, tá? Então neste momento o que ele vai fazer? Ó? Ele está rodando o pipeline.
Se eu voltar aqui no Jenkins, que é o meu carinha aqui do lado, ó, vocês podem ver que está em execução, tá vendo? Então esse é o carinha que faz a integração entre o GitLab e, né, o nosso produto, ele compila e tudo mais, tá? Nesse vídeo eu não vou mostrar o passo a passo ali de como configurar, tá? Esse aqui é só um overview geral para vocês verem o poder da ferramenta nessas integrações, tá? Para vocês depois nos próximos vídeos, quem gostar ou quem sentir interesse, comenta aqui no vídeo para estar gravando novos vídeos, tá? Então aqui ele mostra o meu job, ó. Vocês podem ver que quebrou aqui, ó. Então esse 106 que rodamos agora, ele falhou. Então se a gente clicar aqui e mandar exibir aqui no console o que ele fez, né? Então basicamente, o que eu faço aqui nesse meu console? Nesse meu job, né? Eu basicamente baixo o meu projeto lá do GitLab, tá? Então ele vai baixar, ele vai pegar e vai rodar todas as dependências aqui do meu projeto utilizando o Boss, tá? O Boss Update. Aí depois disso ele vai vir aqui e vai compilar o meu projeto chamando lá o bat que eu comentei para vocês ali, o .bat, tá? Usando o MS-Build ali do .NET para poder fazer a compilação. Basicamente é o que a ideia do Delphi faz, tá? Pra gente. E no final, se deu tudo certo aqui com a compilação, então aqui embaixo, ó, build construído com sucesso, né? Aí em seguida eu compilo aqui aquele de teste unitário e executo o teste. Então aqui ele só deu 6 warnings no meu projeto principal. Aqui embaixo eu estou compilando o do unit, tá? E aqui ele vai deletar, tá? Aqui ainda está na compilação, beleza? Ó, compilou com sucesso, deu só um warning e aqui embaixo ele executa. Então ele está executando o unit. Como a gente tem um teste só, então temos 2 testes, tá? Então tem o case 1 e o case 2, tá? O case 1 foi com sucesso e o case 2 aqui, ó, ele deu falha. Então ele apareceu aqui falha. Então era esperada essa mensagem, mas foi encontrada essa daqui. Então com isso, ó, 2 testes encontrados, um passou e o outro falhou. Então aqui no nosso job ele deu falha. Então, quando ocorre essa falha, tanto na execução do teste unitário ou na compilação do produto ali, né, do projeto seu, ele notifica de volta lá o GitLab e não deixa você aprovar o teu merge, né, ou o teu pull request, tá? Se você estiver utilizando ali no GitHub, vocês estão acostumados por pull request. Aqui no GitLab é merge request. Então, se voltarmos lá para o GitLab, vocês podem ver que está vermelhinho aqui o pipeline, tá? E aqui, ó, o merge está bloqueado, então nem aparece o botãozinho para eu aprovar o merge, tá? Então, o que a gente ganha com isso, né? O desenvolvimento não acaba submetendo o código quebrado e com isso a sua fila, né, sua esteira de desenvolvimento fica bem estável e confiável, tá? Por quê? Porque só vai ser mergeado para o branch raiz ali os projetos que estão compilando e estão passando os testes, passando a compilação e assim por diante, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou corrigir então essa falha para vocês verem, mandar um novo commit aqui nesse mesmo branch para vocês verem que vai passar o meu teste ali, tá? Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui para o Delphi, tá? A gente vai tirar esse 2 aqui que a gente colocou de propósito, né? Só compilar aqui para garantir. Beleza, voltamos aqui para o source tree, então ele vai mostrar aqui, ó, uma alteração. Aqui eu vou colocar aqui, ó, test pipeline com sucesso, beleza, e vou mandar commitar, beleza. Então ele já vai commitar essa nossa alteração, ok. Se voltarmos aqui, ó, e dar um F5, ó, apareceu 2 commits. Pipeline está pendente porque ainda não foi acionado aqui pelo Jenkins. Olha lá, acionou agora, então o Jenkins está rodando e fazendo todo o processo. Enquanto isso, lá no nosso GitLab, ó, ele vai estar aqui com a luazinha, né, falando que está em execução. Então se a gente clicar aqui no pipeline, ó, a gente consegue ver que está em execução, tá? Então esperar ele finalizar ali, a gente poder fazer o merge request, né? Deixa eu voltar aqui pro merge. Beleza, deixa eu ir lá no nosso pipeline que está rodando aqui do lado. Só para a gente visualizar ali o passo a passo, né?
Aqui, ó, já até acabou. Então, ó, concluído com sucesso, gente ir lá embaixo, ó. Então, 2 testes encontrados, 2 passou. Então, quando deu sucesso, ele voltou lá para o GitLab e notificou, ó, você está ok, você pode mergear. Então, se a gente voltar aqui para o GitLab, então, ó, o botãozinho merge está habilitado. Então, a gente pode vir aqui, clicar em merge, e essa nossa alteração já vai estar lá no branch principal, tá? Lembrando que você pode configurar várias formas de estar acionando esse step, né? Esse job lá do Jenkins, tá? Aqui no meu caso, eu mando quando eu faço aqui no meu branch, que é esse branch paralelo, digamos assim, branch de desenvolvimento, aí quando eu mando para a raiz, ele também executa ela para garantir que ela também está ok, tá? Então, basicamente, o vídeo seria isso, tá? Então, eu quis demonstrar, basicamente, foi essa imagem aqui, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um código, fez o commit, né? Submeteu ao servidor. Então, que antes de a gente aprovar, o que a gente faz ali? Ele constrói o projeto, roda testes unitários se tiver. Então, se tiver testes de integração, a gente também consegue executar testes de integração, tá? E se tudo deu ok, aí ele pode ir para a versão lá, original, e, consequentemente, ele pode passar para um pipeline, né? Um outro step, que seria do Continuous Deploy, ou Continuous Delivery, tá? Que aí ele vai fazer o review, vai fazer stage e vai mandar para a produção, que aí nesse caso manda para um servidor, vai fazer o deploy, ou manda para uma VM, que assim seja, né? Depende de cada empresa, tá? Então nos próximos vídeos eu vou mostrar as configurações que eu fiz para o CI, para no futuro a gente começar a ver também a parte aqui do CD, né? Do Continuous Delivery, tá? Então o vídeo seria esse, tá, pessoal? Então quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam, como que vocês trabalham na empresa de vocês, como que é o fluxo ali, para eu estar aqui reunindo as informações e também estar gravando alguns vídeos novos aqui pro canal, tá bom? Então obrigado, pessoal, então até mais.